Olá! Nesse vídeo eu vou estar ensinando você a editar o seu arquivo do InDesign, certo? Sem nenhum problema, vai ser tranquilo, não é um bicho de sete cabeças. Primeira coisa importantíssima, criar uma pastinha sua dos seus arquivos, certo? Imagens que irão no guia. Porque o InDesign trabalha linkado. Então, se você eventualmente baixar uma imagem e for colocar ela lá e depois apagar essa imagem da sua pasta, o InDesign vai perder ela. Então, criar uma pastinha, por exemplo, esse guia vai ser da Marcela. Então, criar uma pastinha para o guia da Marcela, certo? Todo guia que você for fazer, você vai criar uma pastinha. E é a mesma coisa com o arquivo. Então, vamos lá, vamos abrir o arquivo. Lembra que eu falei que a pastinha precisa ser criada antes? Então, aqui como você não tem a pasta dos arquivos que eu utilizei, então você vai clicar em não update. Por quê? Essa foto aqui eu estou utilizando de exemplo para te mostrar como que funciona. Ela não está na mesma pasta do arquivo, onde está todas as outras imagens. Tá vendo que ela tem um pontinho de interrogação? Isso significa que ela precisa ser linkada novamente. Se por um acaso aconteceu de você perder a imagem, você vai simplesmente ignorar e ignora. Mas o recomendado é deixar tudo na mesma pastinha, sem mexer, quietinho, tá bom? Meu InDesign tá em inglês. Aqui nessa parte, a gente abriu o arquivo, a gente vai vir aqui em cima e vai colocar em Essential Classic, tá? Provavelmente o seu vai estar assim. Falta um pouco de opção. O que eu mais gosto e recomendo é o Classic. Primeira coisa, eu preciso ensinar vocês que o InDesign é completamente diferente do Photoshop, do Figma, do Illustrator. Então tudo que você já aprendeu, pode esquecer. Eu tive que reaprender do zero como é que mexia nesse programa aqui no começo. Primeira coisa, você vai precisar trocar algum texto, só dá 2 cliques e troca. Imagem. Aqui as imagens, elas funcionam um pouco diferente. Então, vamos supor. Eu preciso trocar essa imagem aqui, só que eu vou arrastar de outro lugar. Vou pegar uma imagem qualquer no meu download. Eu vou trocar, vou colocar essa imagem aqui. Se eu simplesmente clicar ela aqui, olha o que acontece. Ela ficou petitinha. Agora, se eu clicar e arrastar, eu dimensiono o tamanho que ela vai ficar. Agora, se eu quiser trocar exatamente pelo local dessa daqui e no formato dessa daqui, eu vou ter que arrastar para cima dessa daqui. Só que, tá vendo que ela ficou muito maior? Eu tenho que clicar em cima dessa bolinha, segurar o Shift e arrastar. Se eu não apertar o Shift, olha o que acontece. Eu perco as proporções. Então, sempre mantenha o Shift pressionado, ok? Agora, essa foto aqui tem um problema com ela. Por quê? Eu criei uma transparência nela. E essa transparência, ela tá aqui, ó. Tá vendo? E eu criei essa transparência com um gradiente. Porque eu queria que aparecesse esse soft natural. Porque com a fonte branca não tava dando contraste suficiente para a pessoa ler. Então, em questão de estética, ficou melhor. Para aplicar uma foto com transparência, a gente precisa primeiro colocar a foto aqui. Aqui no caso, como eu só troquei, ela já tá com a transparência ativada. Olha lá. Então eu nem precisava ter esse trabalho. Mas vamos supor, apaguei essa foto sem querer, não sei o que eu faço. Ctrl Z, não vale a pena apertar o Ctrl Z. Eu vou adicionar a foto, colocar no tamanho que eu desejo. Recortar aqui porque eu não quero que passe para outra página. Se você usa notebook e MacBook que nem eu, recomendo você clicar nessa bolinha e dar um zoom e o zoom out com os 2 dedos. Facilita muito. Eu quase não uso arrastar com shift. Eu uso touchpad. Coloquei a foto. Cliquei nela. Eu vou vir nessa ferramenta aqui ou apertar shift G. E se eu quero transparente de baixo para cima, eu tenho que começar de cima para baixo. Apertando o shift, ela vai em linha reta. Se eu não apertar o shift, ó, eu posso mover para qualquer lado. Apertei o shift, linha reta. Sem o shift, certo? Essa foto, por exemplo, eu precisaria aplicar, porque ela não tem contraste suficiente para mim conseguir ler, porque a foto de trás atrapalha. Então, coloca transparência. A transparência tá assim porque atrás da foto tem um fundo preto. E cadê esse fundo? Ele tá aqui em Layers, ele está bloqueado. Eu bloqueei todos os fundos para que não alterasse. Mas caso a foto fique muito ruim mesmo, aí a gente troca o fundo, certo? Não é esse aqui não, é esse aqui. Ficou muito ruim.
Vamos trocar. Vamos pôr marrom. Então assim, respeitando a paleta, né, do próprio design que já tá aqui no resto do arquivo, vamos manter o que já existe. Só voltar aqui. Nossa, perdi totalmente o alinhamento. O que eu faço? Se você trocou para o Essential Classic, já vai estar aqui em cima o alinhamento. É o seguinte, você vem aqui, por exemplo, aqui é para alinhar as margens, aqui é para alinhar na página e aqui é para alinhar no spread. Esse spread é as duas páginas, essa primeira e essa segunda. Então, o que eu quero? Eu quero alinhar nessa primeira página. Então, eu seleciono alinhar a página. Essas linhas estão me incomodando a minha visualização. Quero ver como que tá o meu arquivo sem linha nenhuma, sem guia nenhuma. Como que a pessoa vai olhar diretamente, sem estar dentro do programa. Eu aperto Shift W e eu consigo ter a visualização completa. Para mim não precisar sair, só tirar as guias, sem ter essa visualização completa em tela cheia, eu aperto só o W. Aí fica assim, ó. Outra coisa, quero aumentar a foto sem precisar alterar aqui o layout, depois vir aqui, dar um zoom. Como que eu faço? Segura o Shift, segura o Ctrl e arrasta. Aí você arrasta a parte de fora da delimitação e a imagem de dentro junto, sem perder a proporção. Agora aqui, esse design aqui tá em grupo. Como que eu sei? Porque tá esses pontilhadinhos, tá vendo? Então, para mim poder alterar, ou eu dou 2 cliques, entrei aqui no nome da pessoa. Marcela Castellani. Ixi, Marcelo, olha lá o que aconteceu. Ficou ruim, né? Não tá dando pra ler. O que tá acontecendo? A caixa de texto, ela tá menor do que o seu texto. Aí vai aparecer esse maisinho aqui, ó. Isso está indicando que tem texto sobrando, mas a caixa de texto está pequena e não dá para mostrar o texto inteiro. Aí você vem e expande. Agora eu quero alterar a linhazinha que está ali. Eu posso ou dar 2 cliques, igual eu fiz da outra vez, pegar ela e arrastar. Ou eu posso clicar em cima, abrir aqui, ó. Esse é o nome do grupo. Ó, pra você ter certeza, pode tirar a visualização e aplicar a visualização. E linha. Quero trocar de cor dessa linha. Vem aqui em Stroke, rosa. As cores estão assim, da forma que vocês viram, porque a gente está trabalhando com CMYK. O que é CMYK? CMYK é um padrão de cores utilizado para impressão. O que eu quero dizer com isso? Google, para eu mostrar para vocês. CMYK versus RGB. Como a luz da nossa tela influencia diretamente na proporção de quantidade de cores que a gente enxerga, porque as cores são feitas através de luminância. Quando a gente está vendo na tela do celular, do computador, em qualquer outra tela, nós temos uma gama de cores muito maior do que numa impressão. Aqui está o RGB. Isso aqui, esse círculo maior é o nosso olho, o que nosso olho enxerga. E RGB é o que a tela é capaz de transmitir. O CMYK é o que é capaz de imprimir. O verde e o vermelho, esses tons neons, são os mais problemáticos. Então, se você tem alguma marca, sua marca tem muito verde, muito rosa, vai dar problema se você quiser utilizar um verde neon, um rosa neon. E aí, depois, quiser imprimir alguma coisa, não vai ter um tom tão parecido, vai ficar muito diferente. Então, o ideal é você sempre começar em CMYK, escolher a cor em CMYK primeiro na impressão e depois passar para o digital. Com marcas digitais isso não acontece, não tem problema. Como aqui no nosso caso é um livro que vai ser impresso, o que a gente tem que fazer? Alterar todas as imagens antes de colocar aqui para CMYK. Com as preto e branco não vai ter tanto esse problema. Então, por exemplo, esqueci, coloquei essa preto e branco aqui, esqueci de converter ela para CMYK. Vai ter problema? Talvez um pouco, ela vai ficar mais contrastada, mais escura, mais preta, mas não vai ficar tão bom. Mas o problema maior tá nas com cores, certo? Então sempre converter. Como que eu converto? Bom, tem diversas maneiras. Eu gosto de usar o Photoshop. Caso você não tenha Photoshop, use o Photopea. Eu venho aqui, photopea.com, básico, abrir, escolho a minha imagem, upload, aí eu venho aqui em cima, image, Mode CMYK. Vem aqui em cima, Mode
CMYK. Exportar, PNG, sempre salvar em PNG, máxima qualidade, salvar, ok, certo? Basicamente é isso. Tem outras opções também, como RGB para CMYK Converter. Você pode usar algum desses sites aqui. Eu prefiro usar o Photopea, porque Photoshop, né, eu sei que eu tô fazendo bem melhor. Agora aqui. Eventualmente, vamos precisar trocar esse escrito no fundo, desse texto aqui. Clico 2 vezes. Romantic. Tá muito grande, tá vendo que tá passando para outra página? Não é isso que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer? Vem aqui em Propriedades. Caso você não esteja vendo a aba Propriedades, vem Window, Propriedades. Ok? Vou diminuir aqui o tamanho da fonte. Lembrando, esta parte aqui do meio, essa aqui, vai ser comida pela cola, pela dobradura, brochura do livro. Então, não preocupa muito com ela, não. Então, se passar igual o Lzinho passou aqui, só um tiquinho, não tem problema que a cola vai comer. O importante é manter o design. Quer ver como que tá ficando? Shift W. Volta. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Quando a gente aperta o Shift W, você tá vendo que come as laterais? E tá comendo por quê? Quando a gente está trabalhando com impresso, é muito comum as imagens vazarem, porque quando a gráfica imprime, ela precisa de ter uma margem para cortar. Se acontece alguma coisa, a folha mexe ou não sei, você precisa de ter uma garantia de que você não vai precisar reimprimir e gastar material à toa só por um erro bobo. Então é bom ter essa garantia de que nada vai dar errado. E como que a gente garante isso? Deixando as coisas vazarem. A intenção é que o corte seja feito aqui, ó, nesta linha. Se não acontecer, por exemplo, se eu tivesse deixado só até aqui, e se sobrasse um filetinho branco depois na minha página? O design ia ser comprometido por causa de um filetinho branco. Não é isso que a gente quer. Então é melhor que vaze. Por isso que aqui, ó, nessa página com as imagens, eu deixei vazar a foto da moça. Quando eu dou o Shift W, tá vendo? Corta. Essa é a intenção. O final é pra ficar assim, cortado. Editar os textos em grupo, a mesma coisa. Só entrar aqui. Ou você clica nesse quadradinho aqui. Ou você clica 2 vezes e vai clicando até chegar no texto que você quer editar. Aqui, mesma coisa. Todas essas imagens estão agrupadas. Aqui, ó. Imagens, formas, página 1. Certo? Vai ter formas que não vai caber aqui. Por exemplo, essa daqui, esse círculo ovalado, jamais caberia dentro desse formato. Então, o que a gente faz? Coloquei a imagem aqui. Não deu? Clico 2 vezes. E abro. Ficou muito grande? Clica na bolinha, dá um zoom menos. Deixa eu fazer um teste. Tá lá em cima, tá vendo? Como que eu abaixo se ela tá lá em cima? Setinha pra baixo. Sem mistério. Só arrastei pra onde eu queria. Se eu quisesse colocar aqui, mesma coisa. Vai lá na pastinha. E arrasto. Setinha pro lado, setinha pra cima, setinha pra baixo. Como aqui é um PNG, ou seja, tem um fundo transparente, não tem muito problema não, porque o fundo não vai ficar cortando nem nada do tipo. Uma coisa importante. No InDesign, a gente trabalha com páginas, certo? Páginas, aqui. E com layers, camadas. Sendo assim, como que funciona? Há uma hierarquia. Tudo que está embaixo fica atrás, tudo que está em cima fica na frente. Sendo assim, o que está no fundo? O background, com esta cor aqui, F9, F8, F6. Depois o retângulo cinza. Tudo isso está dentro da camada Design. Então, se eu fechar a camada Design, eu fecho tudo. Só que essa camada Design, ela serve para todas as páginas. São todos os fundos está localizado nessa mesma camada Design. Só que eu tô nessa página
12 e 13. Se eu for para a página 14 e 15, há outras imagens, outros textos, diferente das 12 e 13, tá vendo? Ó, imagem 1, 2, 3, 4, 5, silhueta, silhueta. Silhueta aqui e silhueta aqui. Aqui, silhueta, suavidade, leveza e fluidez. Isso. As imagens. 1, 2, 3, 4. Mas se eu desativar a visualização de uma, eu desativo de todas. É um pouco confuso, mas é assim que funciona. Aqui nos tecidos, mesma coisa. Só alterar o que você quiser. Jogar aqui em cima a imagem, trocar o texto aqui. Sem mistério, sem... Vamos pensar em algum problema que a gente pode ter e a solução. A gente precisa duplicar esta página aqui. Vai ter mais uma página de silhuetas aqui. Então, a gente tem duas opções. Ou aperta o Alt e arrasta pra cá, tá vendo? Ou a gente pode 2 cliques, duplicate página, aí ela foi lá pro fundo e a gente arrasta pra onde a gente quer. Só que acontece isso. Dá esses probleminhas aí na vida da gente. Às vezes sobra uma página aqui, às vezes ele vem e entra junto com a outra página, da frente, de trás. Então você tem que ver aí o que você vai fazer. Aí que entra as estratégias do design. Essas imagens que eu coloquei é para respirar no design. Essa aqui, por exemplo, é para respirar. E também para fazer a contagem certa lá no fim depois. Eu sabia que aqui eu ia precisar dessas duas páginas juntas. Então eu não podia jamais deixar que elas ficassem ímpares, certo? Então eu usei algumas estratégias. Aqui eu adicionei uma capa. Eu podia muito bem ter colocado igual essa, algum outro layout que eu criei. Mas não, eu criei essa capa aqui para poder ficar par lá no fim. Então, se acontecer eventualmente de precisar adicionar uma página para ela não ficar sozinha e atrapalhar o design da outra, você pega e cria uma capa, cria um respiro aí para o design em algum local específico, separando algum tópico, alguma coisa do tipo. Agora, você precisa de mais uma página de guia de make? Duplica alguma que já existe. Igualmente eu fiz agora. Tenta sempre ver se está do lado direito ou do lado esquerdo. Então aqui, por exemplo, está do lado esquerdo, certo? Se está do lado esquerdo, é muito mais fácil a gente duplicar essa, porque vai ser a terceira página, que vai ser virando depois dessa, do que a gente duplicar essa e ficar tentando levar as fotos para lá, aí o texto para lá de novo, ficar trocando. Nessa parte aqui, eu coloquei esse modelo de layout porque no meu exemplo que eu tive de referência, estava assim. A primeira parte tinha os casacos, depois tinha uma foto. Então eu quis manter assim, mas caso não tenha uma foto, tira, deleta, copia, segurando o Alt e arrastando. Sempre mantendo a margem aqui, ó, roxinha. Depois seleciona tudo que você quer alinhar, no caso esses 3 itens, vai lá pra cima e alinhar aqui. Só que tá vendo que aconteceu o quê? Alinhou na página e não na nossa seleção. Então dá o Ctrl Z. É até bom que aconteceu esse problema. Alinhar a seleção. E aí você vem aqui. O de baixo, perdão. O de baixo é distribuir horizontalmente centralizado. O de cima é vertical. Quando você adicionar uma foto da modelo, onde ela está fora da cartela, a intenção é que a gente utilize a própria roupa para mostrar as cores. Como assim? Vamos adicionar essa fotinha aleatória aqui de um outro trabalho meu. Qualidade tá 10, né? Mas ignora. Você vai fazer o seguinte. Você vai apertar I, vai aparecer esse conta-gotas, você vai clicar na roupa dela,
vai vir aqui na corzinha. Aí vai aparecer aqui em cima, você vai selecionar esse código, apertar Ctrl C, vir aqui de novo na setinha, dá 2 cliques aqui no seu retângulo, você vai vir aqui, ó, e dá um Ctrl V bem aqui na caixinha de texto. Pronto. Se não tiver a quantidade de cores que tem na roupa dela, na moça, você deixa só 2, apaga aqui essas 2, ó. Certo? Ctrl C. Para mim ir para a setinha sem precisar clicar ali em cima, eu aperto V. Só que aquela hora não tinha como porque eu tava numa caixa de texto. Se eu apertasse V, ia digitar V ali. Pronto. O importante é ficar harmônico. E centraliza um pouco para não ficar tão distante. Aperta Shift W. Viu como é que ficou? Ok, bacana. Shift W de novo, vambora.